Olá, especialistas em Google! Hoje eu quero conversar aqui com você sobre SEO e a gente vai utilizar aqui um estudo de caso do mercado de cirurgia plástica, tá? O mercado de saúde aí, de medicina, e eu quero compartilhar com você algumas coisas que a gente vai descobrir aqui, tá? Eu vou fazer aqui análise junto com você e a gente vai descobrir algumas coisas juntos e eu quero mostrar para você o que é que eu faço e o que é que eu recomendo que você faça também quando você for iniciar um projeto, não só tá, para o mercado de saúde, para o mercado de medicina, né, de cirurgia plástica, como eu estou mostrando aqui, mas para qualquer mercado, tá certo? Eu vou mostrar esse exemplo porque é mais específico e eu tinha que mostrar alguma coisa específica para você entender na prática, tá? Então é o seguinte, eu criei esse site aqui, Cirurgia Plástica em Fortaleza. O objetivo dele é talvez vender leads, né? Ou seja, vender pessoas que chegam até ele. Por exemplo, uma pessoa está procurando fazer uma cirurgia plástica de rinoplastia, que é a cirurgia no nariz. Então ela entra nesse site e aí ela telefona ou deixa o seu contato aqui para fazer essa cirurgia, para saber mais sobre essa cirurgia, né? E aí esse contato eu vendo, né, para alguma clínica de cirurgia plástica ou algum médico que faça esse tipo de cirurgia, tá? Então, o objetivo é esse. Eu não tenho clínica de cirurgia plástica, eu não atendo nenhum cliente de cirurgia plástica, então o meu objetivo é alugar as pessoas, né, alugar vender, né, os contatos que chegam até esse site. E também dá para fazer uma parte de aluguel, né, alugar esse site para alguma clínica que esteja interessado, tá certo? Isso depende do seu objetivo, mas o que eu quero mostrar aqui é como você consegue aí analisar a sua concorrência, fazer aqui uma pesquisa de mercado para você conseguir trabalhar no seu site, tá? Isso se você for consultor e for dar uma consultoria aí para algum cliente, é interessante você saber o que é que você deve fazer, né, para começar esse seu projeto de SEO, essa campanha de SEO. Então a gente tem aqui o nosso site e eu vou utilizar o SEMrush aqui para a gente fazer análise dos concorrentes e tudo mais. E o seguinte, o primeiro ponto que eu faço sempre quando eu vou começar um site, vou começar um projeto, vou trabalhar em uma palavra-chave determinada, o que é que eu faço? Eu vou no Google e vejo quem são meus concorrentes. Isso é o primeiro passo, tá? Antes de qualquer coisa, eu vou no Google e digito lá a palavra que eu quero, né? Então eu vou colocar aqui cirurgia plástica Fortaleza. Até mesmo quando eu fiz essa busca anteriormente, digitei cirurgia plástica, ele já me dá, o próprio Google já me dá cirurgia plástica Fortaleza, tá certo? E eu quero logo de cara deixar algo bem claro aqui para vocês, tá? Deixa eu ativar essa barrinha aqui do SEO Quake. Você pode instalar aí no seu navegador, já falei dessa barrinha aqui nos vídeos há bastante tempo. É só você colocar SEO Quake no Google, aí vai aparecer várias aqui. Você pode instalar aí, ó, no seu navegador Chrome, no Firefox, e aí pronto, você tem essa barrinha, você pode ativar e desativar quando quiser. Eu quero que vocês olhem para uma coisa aqui, que é o primeiro ponto que eu quero falar. Depois que você fizer, colocar no Google a palavra que você quer, então você coloca aqui, ó, cirurgia plástica Fortaleza. Aí ele vai te dar aqui os sites que estão na primeira posição. Isso aqui não conta, né, porque é anúncio. Aqui é do Google Maps. É interessante você estar aqui, mas a gente vai focar nisso aqui, que são os dados embaixo, né, desse quadro aqui, que é o Treepack aí. A gente vai olhar os sites aqui. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a idade. Então aqui a gente tem várias métricas, ó, tem o rank aqui, tem várias coisas, tá? E aqui tem uma que é importante da gente analisar, que é a idade, tá? E é isso que eu quero que você preste atenção. A gente tem aqui um site, ó, de março de 2011. A gente está em 2017. Ou seja, esse site já tem 6 anos de existência. Deixa eu ver esse daqui, esse aqui, vamos ver se aparece. Ó, 2004, mais antigo ainda. Vamos ver esse outro aqui. Vamos ver se aparece, às vezes não aparece, às vezes dá. 2013, já é bem mais recente. Vamos ver esse outro aqui. 2009. E o que é que você está notando aqui junto comigo? 2012, um pouquinho mais recente, né? Mas também tem algum tempinho aí. 2008. Ou seja, o que é que a gente está percebendo aqui é que todos os sites que estão na primeira página do Google, eles têm mais, né, de pelo menos 3 anos, mais de 3 anos de existência, né? A gente está em 2017, no meio de 2017, 4 anos aí de existência, tá certo? E o que é que eu quero dizer com isso é que se você está começando um projeto hoje,
para determinada palavra-chave aí, e você vê que os seus concorrentes têm tempo de site, por exemplo, esse aqui é de 2011, esse de 2004, você vê que todos os sites que estão na primeira página são sites bem antigos, provavelmente você não vai conseguir posicionar esse seu site aí em poucos meses, tá? Então, ó, 2014 foi o mais recente. 2015, ó, estamos de 2015, mas tá na nona posição. Os melhores aqui bem posicionados até a quinta posição, ó. 2012, 2009, 2013, 2004, 2011. Tá, é claro que só a idade não é tudo, tá? Tô só te dizendo um dos pontos que eu acredito que é um dos pontos mais fortes aí, que é o tempo que o site tem. Ou seja, se você começa um projeto hoje, 2017, e você fala, olha, eu quero posicionar para cirurgia plástica em Fortaleza, muito provavelmente não vai conseguir fazer esse trabalho de posicionar nos próximos meses, tá certo? Eu sei que pode parecer um pouco duro de se escutar, mas é verdade. Até mesmo para você que é consultor e você chega lá no cliente e o seu cliente fala, olha, eu quero começar um projeto, eu tenho um site aqui, eu quero criar um novo site e quero posicionar para uma palavra X, né? Eu quero posicionar aqui para cirurgia plástica em Fortaleza, meu site vou começar do zero. Então, o primeiro passo é falar, olha, a gente pode fazer esse trabalho de posicionar para essa palavra que você quer, mas esse termo que você quer, aí você mostra a prova aqui para ele. Todos os sites que estão lá são sites aí bem mais antigos, ó. O que o de 2015 é o que é o mais novo. Deixa eu ver se esse aqui, 2014. Então 2015 é o mais novo. Tem 2 anos, ele está na nona posição. Será que o seu site feito hoje, em 2017, ó, não tem nenhum de 2016, não tem nenhum de 2017, seu site feito hoje, será que ele vai conseguir posicionar nos próximos meses ou será que isso vai levar alguns anos? Então você deixa isso bem claro para ele, porque não adianta você prometer que vai posicionar para cirurgia plástica em Fortaleza nos próximos meses e não fazer isso, não cumprir, ele ficar chateado com você, rescindir seu contrato e ainda você ficar até com o nome sujo aí, né? Ele vai falar mal aí pros profissionais da área, tá? Então não é interessante. Então você tem que deixar isso bem claro. Aí você deve estar pensando, mas e aí? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar 2 anos, 3 anos para o meu site posicionar? Não necessariamente, tá? O que é que eu gosto de fazer? Geralmente eu trabalho com palavras que eu vejo que eu consigo posicionar mais rápido. Por exemplo, em 3 meses, será que eu consigo posicionar essa palavra? Talvez eu consiga. Então eu coloco na minha planilha palavras que eu consiga posicionar em 3 meses. E aí depois eu coloco palavras que eu consigo posicionar em 6, em 1 ano, em 2 anos. Tá? Então eu faço essa análise de concorrência, eu coloco aqui no Google e vou analisando aí se aquela palavra tem uma concorrência maior, tem uma concorrência menor. E aí eu falo para ele, olha, tem umas palavras mais específicas que a gente consegue posicionar aí nos próximos meses, em 3, 4, 5 meses a gente consegue posicionar, já consegue trazer umas visitas para o seu site. E aí, paralelo a isso, a gente vai trabalhando com as palavras mais concorridas e aí daqui a um tempo o nosso objetivo é que o seu site chegue na primeira página, né, para essas palavras mais pesadas, tá certo? Então, isso é o primeiro ponto que eu quero que você entenda, tá? Se você analisa que a maioria dos sites são antigos, tem site de 2004 aqui, não é o seu site de 2017, o site que você acabou de criar, zero relevância, zero autoridade, zero credibilidade para o Google, que vai conseguir bater com esses caras aqui. Até mesmo porque não é justo. Imagine que você tem um site de 2004 que você fala de medicina, tem um monte de conteúdo, você é um profissional renomado, tem um site que recebe milhares de visitas, recebe vários contatos e aí do nada chega um cara com um site novo que não tem relevância alguma, poucas páginas, poucos backlinks, tem nada e já passa o seu site. Não é justo também. Então o Google ele vê isso, né? Ele vê que o site está desde 2004 no ar, colocando conteúdo, recebendo visitas, as pessoas estão acessando bastante. Não é justo a gente pegar um site do nada, que acabou de ser feito, e passar esse site. Então a gente tem que pensar um pouquinho como o Google também, tá bom? Então o primeiro ponto é esse. Aqui ele diz, ó, dificuldade de palavra-chave 40%. Então é uma palavra aí relativamente bem concorrida. Acho que ele leva em consideração a idade, esses dados aqui. Então, beleza, a gente visto isso, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai desistir? Não, a gente não vai desistir. Mas a gente vai analisar aqui esses sites. Eu vou abrir aqui os 2 primeiros sites para a gente dar uma olhada, o que é que eles oferecem, por que é que eles estão na primeira página, além da idade, né? Então vamos ver aqui. É óbvio que ele já tem, como esse site aqui de 2011, esse site aqui de 2004, com certeza eles já têm aí vários backlinks, né, de outros sites que apareceram naturalmente.
tá certo? Então aqui, ó, o SEMrush diz que ele tem uns backlinks, né? Os subdomínios que estão linkando. Então, bem que eu não confio 100% nesses dados do SEMrush não, tá? Mas beleza. Então aqui, vamos olhar a estrutura desse site. Deixa eu desligar essa barra do SEMrush aqui, porque fica um pouco sujo. A gente vai analisar aqui o site dos concorrentes. É isso que você tem que fazer. E aí, o segundo ponto, tá? O primeiro ponto é a gente jogar no Google a palavra-chave que a gente quer. Coloquei aqui cirurgia plástica Fortaleza, fiz essa análise dos 10 primeiros sites. Segundo ponto, analisar os concorrentes que estão mais bem posicionados que a gente, tá? É aquela questão de você fazer o benchmarking, né? Ver o que é que os seus concorrentes que estão na sua frente estão fazendo e fazer melhor do que eles. Simples assim, né? Pegar o que eles estão fazendo de bom, copiar e melhorar. Então é simples, tá? O trabalho de SEO muitas vezes é você analisar os seus concorrentes, analisar o mercado e fazer melhor do que o que está sendo feito, e você consegue bons resultados. Então, a primeira coisa que eu gosto de olhar aqui é o menu, tá? Para ver como é que está estruturado o site dele. Então, por exemplo, aqui eu tenho o que é perfil, é o perfil do médico. Vamos ver o que é esse perfil aqui. É o perfil do médico, né? Beleza, aqui não me interessa. Face, o que é que ele faz, ó? Aqui no menu a gente consegue ver como é que está organizado o site. Então dele que ele está organizado por face e por corpo. Então vem aqui e ele mostra aqui, ó, face cirúrgico e não cirúrgico, corpo cirúrgico e não cirúrgico. Então são as cirurgias da face e também o que são os procedimentos não cirúrgicos na face. Então vamos ver aqui, ó, face cirúrgico. Aí tem a avaliação facial, bochechas, né, que é a bichectomia, face e pescoço. Então ele separou dessa forma. Se você for analisar aqui, ó, ficou barra face, barra cirúrgico. Então deixa eu clicar aqui, ó, barra rinoplastia. Então isso aqui foi a forma que ele escolheu para categorizar, ó, barra cirúrgico, barra otoplastia. Interessante essa forma. Eu não sei se é a melhor forma, talvez seja, mas não sei se ficou bem organizado assim. Eu já vi outros sites mais bem organizados do que esse aqui, mas se ele está na primeira posição, isso quer dizer que tá dando certo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Beleza, a gente viu que o que é que ele está fazendo. Ele organizou por categorias, tá? Face, barra cirúrgico. Isso aqui, a categoria é como se fosse a face é como se fosse uma categoria e o cirúrgico é uma subcategoria, tá? Tem a categoria face e tem a subcategoria cirúrgico e não cirúrgico. Se eu colocar não cirúrgico, ó, a categoria continua sendo a face, mas agora os procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, eles estão separados em subcategorias. Então mesma coisa aqui, o tratamento de olheiras, não cirúrgico, barra tratamento de olheiras. Então a gente vê que a URL dele tá otimizada, né? Tem as palavras-chave na URL, ó, nariz, rinomodelação. Então ele tem a palavra-chave na URL, tá? Então tá bem, a URL dele tá bem estruturada. Ele organizou dessa forma, né? Por face e por corpo. Eu talvez não organizaria assim, mas se ele tá conseguindo posicionar bem dessa forma, é um caso a estudar. Vamos ver esse outro site aqui, ó. Ele colocou home, equipe, clínica, fotos, não, procedimento. Olha, então aqui ele já foi mais específico. Ele colocou os procedimentos que ele faz. Aí ele separou por abdômen, face, mamas e procedimentos estéticos. Ao invés de só aqui ele dividiu em face e corpo. Aqui é uma forma que eu acho que é até mais bem organizado, né? Você quer, eu quero saber só sobre abdômen, então vem aqui e aí você tem as categorias. Se eu clicar aqui, se eu clicar não vai. Aí tem os tratamentos de estética, né, faciais que aqui não são cirurgias, né, ó, limpeza de pele, drenagem linfática, então aqui não são cirurgias. Os procedimentos aqui é que são cirúrgicos, né? Então abdômen, eu vou colocar aqui abdominoplastia. Aí como é que fica a URL dele? Ó, procedimentos, barra abdômen, barra abdominoplastia. Então a categoria procedimentos, subcategoria abdômen, e aí a página abdominoplastia. Então você está vendo aqui, ó, que a categorização dele ficou assim, tá certo? Então eu acho que esse até tá mais, ao meu ver, ficou também bem organizado. São duas formas de organizar diferente. Então muitas vezes as pessoas querem uma resposta pronta, né? E chegam para mim, olha, qual é a melhor forma de categorizar? Eu categorizaria dessa forma aqui, tá? Geralmente é assim que eu faço. Eu categorizo mais bem detalhado. Procedimentos de abdômen é uma categoria, de face é outra, de mama é outra, e procedimento estético. Aqui ele separou por face e corpo, ele dividiu só em duas, né? O que é cirurgia, o que é procedimento para face e o que é procedimento para corpo. Existe uma melhor?
Ó, a gente está vendo que esse cara aqui, ele está na primeira posição, tá? Então, é claro que não é só isso que diz que ele está na primeira posição, tá? Não quero dizer isso. Mas se ele está fazendo assim, está na primeira posição, errado ele não está. Tá? Mas você pode fazer de outra forma também. Você pode fazer dessa forma aqui, tá certo? Não é somente a categorização, a estrutura que está fazendo ele ficar na primeira ou na segunda posição. É óbvio que tem outros fatores, né, como backlinks, como a taxa de cliques que ele está recebendo, enfim. Então, essa questão da categorização, você só precisa fazer algo que seja bem estruturado em relação à organização de conteúdo. Por exemplo, você não pode colocar procedimentos, e aí dentro da categoria procedimentos você colocar abdominoplastia, lipoaspiração, otoplastia, colocar tudo isso na categoria procedimentos. O ideal é colocar organizado, categoria procedimentos, subcategoria abdômen, e aí você separar, né, as subcategorias. Quanto mais bem organizado o seu conteúdo é, melhor, porque o Google entende que aquela sua categoria ela é relevante em relação a um determinado assunto. Então, por exemplo, se eu vir aqui em face, eu tenho uma subcategoria só de face. Será que se eu consigo entrar na categoria dele? Deixa eu ver aqui. Se eu colocar barra face. Ó, então, se eu colocar barra face, eu tenho a subcategoria face. Ou seja, o Google entende que essa categoria é específica de face. Ou seja, ela é relevante para procedimentos cirúrgicos relacionados ao rosto. Então, se você colocar, por exemplo, procedimentos barra e sair jogando todas as suas páginas dentro da categoria procedimentos, isso fica bagunçado, o Google não vai dar relevância como deveria. Então, o ideal é você separar, categorizar, tá certo? Então, beleza, a gente já viu aqui esses dois primeiros lugares. Eu gosto de fazer essa análise pelo menos com os 5 primeiros, né? Até aqui, no caso. Eu vou fazer aqui só com esses dois para a gente não perder tempo. E aqui eu vou, o terceiro ponto que eu vou fazer é jogar no SEMrush. Deixa eu tirar isso aqui, deixar só o site, jogar aqui no SEMrush para a gente analisar as palavras dele. Vamos ver aqui, esperar o SEMrush carregar. Ok. Vou ver aqui, ó, pesquisa orgânica. Aqui a gente vai ver as palavras que ele está posicionando. Vamos ver aqui quais são as palavras que estão gerando visitas para ele, tá certo? É isso que a gente vai ver agora. Bom, ele está na primeira posição aqui, ó. Vamos ver aqui essa palavra. Deixa eu ver aqui em tráfego. Eu vou clicar em tráfego para a gente ver qual é a palavra que gera mais tráfego, mais visitas para ele, tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá, SEMrush, carregando, me ajude. Pronto, a palavra que gera mais visitas para ele é o nome do próprio médico, né? Eduardo Furlani. Certo? Ele está na primeira posição, obviamente, mas a gente não quer posicionar para isso. Pronto, a palavra que gera, em segundo lugar, a palavra que gera mais visitas é ninfoplastia. Eu nem sei o que é ninfoplastia, vou clicar aqui para ver. Labioplastia ou ninfoplastia. Olha aí, que interessante, né? É uma cirurgia aí cirurgia um pouco mais complexa, tá? Então é isso aqui, ó, essa labioplastia ou ninfoplastia é a segunda palavra que gera mais visitas para ele, tá certo? Desculpa aí se eu abrir essa página e você não poderia ver, tá bom? Peço desculpas, mas tudo bem, nós somos adultos, na verdade? Então, vamos ver aqui, ó, a terceira palavra que gera mais visitas para ele é cirurgia plástica Fortaleza. Ele está na primeira posição e essa palavra gera mais visitas. É a terceira palavra que gera mais visitas para ele, que é a página inicial. Ou seja, ó, labioplastia é a quarta, rinoplastia antes e depois. Então são essas palavras aqui que geram mais visitas e aí por ordem aqui, tá certo? Então aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar as palavras que geram visitas para ele. Ao invés de eu ficar adivinhando, nossa, qual palavra que eu deveria utilizar para conseguir visitas no meu site. Não precisa ficar adivinhando. Olha os concorrentes, ó. Essa daqui é a palavra, essa aqui é outra palavra, essa aqui é outra. Então pega essas palavras e coloca lá no seu... Você pode colocar no seu Excel, né, ou no Word, onde você quiser. Aí você vai organizando essas palavras, né, coloca essas palavras que você quer trabalhar e vai montando páginas para elas. Deixa eu ver aqui o nosso outro site aqui.
Deixa eu tirar esse www, tirar aqui, deixar só o site limpo e seco. Já carregando aqui. Olha, ele tem 3.000 palavras. Beleza, demorou um pouquinho aqui para carregar, mas foi. Seguinte, coloquei aqui o outro site, o edilsonpinheiro.com.br, e aparentemente tem mais palavras, apesar dele estar na segunda posição para cirurgia plástica Fortaleza, aparentemente ele tem mais palavras levando visitantes para ele. Então, talvez seja até mais interessante a gente focar nesse aqui, tá? Não é só porque ele está bem posicionado para essa palavra que ele está ganhando o jogo de visitantes. Ó, então, esse cara aqui, a palavra que está levando mais visitas para ele é redução de mama. Tá? Então, ele está na segunda posição para redução de mama. Então, vamos ver aqui a página dele. Ó. Então, procedimentos, mamas, redução de mama. Então, a estruturação desses sites aqui é muito mais bem feita, tá? Do que você pode olhar, se você for analisar outros concorrentes, com certeza eles não estão tão bem organizados, tá? Então, assim, a estrutura do site é um dos procedimentos que você deve tomar mais cuidado, tá certo? Então, a outra palavra aqui é otoplastia, limpeza de pele, Fortaleza, prótese de silicone. Então, esse site aqui, o Edilson Pinheiro, ele está recebendo mais visitas, ele tem mais palavras bem posicionado, tá? Então, tanto que nem tem aqui o nome dele, Edilson Pinheiro, levando tráfego para ele. Ele tem outras palavras que geram mais visitas. Então, redução de mama já é outra palavra para você jogar no seu site. Otoplastia, limpeza de pele, Fortaleza, prótese de silicone, cirurgia de redução de mama, redução de mama. Ele está bem posicionado muito para redução de mama. Então, se você digitar redução de mama, cirurgia de redução de mama, redução da mama, ele aparece na primeira página, tá? Cirurgia, redução de mama, também gerando tráfego, então, tudo. A palavra principal aqui dele, aparentemente, é redução de mama, né? Ele está conseguindo aí vários visitantes. Lipoaspiração, ele está na 16ª posição, mas isso gera algumas visitas para ele. Prótese de silicone também está na segunda página do Google. Drenagem linfática Fortaleza. Então, foca nessas palavras aqui. Eu gosto de focar nas que tem Fortaleza, né? No caso aqui, porque é um site que vai atender só pessoas da região de Fortaleza. Então, drenagem linfática Fortaleza, ó. E não são palavras difíceis de posicionar. Deixa eu colocar aqui, ó, drenagem linfática Fortaleza. Deixa eu ver o que é que o SEO Quake me diz. Ó, aqui ele me diz que cirurgia plástica Fortaleza é 44%, né, de dificuldade. Eu vou colocar aqui, ó, drenagem linfática Fortaleza, para ver se o número melhora. Então, vamos ver que eu não confio também nisso 100%, mas já é uma base pra gente comparar, né? A gente viu que cirurgia plástica Fortaleza 40 e tantos por cento, ó, dificuldade aqui, ó, 56%. É estranho aí. Achava que era até menos concorrido, mas beleza. Então vamos lá. Drenagem linfática. A gente tem aqui o Barato Coletivo, que é um site de descontos, né, de compra coletiva. Não é um site é um site de cirurgia plástica, não é um site, digamos, relevante para o nicho, mas é um site bem forte, por isso que ele está aqui. 2003, ó, todos os sites aqui, 2010, 2009, 2003, 2013, mais recente, 2010. Então, a maioria aqui também, o Peixe Urbano também, que é outro site que não é do nicho. Quando eu encontro também sites assim que não são do nicho, isso é um bom sinal. Apesar de, o Peixe Urbano aqui é um site de compra coletiva, ele está 3 vezes aparecendo aqui. E isso é até um fator bom pra gente, porque o Peixe Urbano e o Barato Coletivo não são sites de cirurgia plástica, ou seja, eles não são relevantes para o Google no nicho de cirurgia plástica, como um site de cirurgia plástica. Então, se você tem um site que fala de cirurgia plástica, fala de saúde, fala de procedimentos cirúrgicos, e o Google entende que aquele site é relevante para aquele mercado, isso tende a ter um melhor posicionamento do que esses sites aqui, que o Barato Coletivo fala de tudo, né? Fala de carro, fala de viagem, tem propaganda de tudo aí dentro. Então vamos ver aqui outra palavra. Uma palavra que seja pós-operatório, redução de mama. Vamos ver essa palavra aqui. Ó, o Edilson Pinheiro está na primeira posição.
Só que aqui a gente já consegue uma palavra de cauda longa, né? Pós-operatório, redução de mama. E aqui, ó, em primeiro lugar, ele não está falando sobre pós-operatório de redução de mama. Nenhum segundo. Nenhum tem o termo pós-operatório redução de mama no título, por exemplo. Então eles não estão focando nessa palavra. O único que tem aqui é esse: mamoplastia de redução, pós-operatório, mamoplastia redutora. Então, se a gente for mais específico, se eu colocar aqui aspas, ó, eu vou ver exatamente quem está falando, ó, nenhum resultado encontrado para essa palavra específica. Então deixa eu colocar aqui com o acento, né? Talvez operatório redução de mama. Ó, tem 6 resultados só focando nessa palavra aqui, né? Nesse termo exato. Quero saber o pós-operatório, então medo pós-operatório, cirurgia plástica, pós-operatório redução de mama. Isso é até um bom sinal pra gente, certo? Porque apesar de ter grandes sites aqui, eles não estão focando nessa palavra específica. Eles estão aparecendo aqui porque precisa ter um site aqui que tem que aparecer, tá? Então esse aqui apareceu porque o Google entendeu que era o mais relevante, porque ele está falando de redução de mama e aqui dentro ele fala, ó, sobre pós-operatório. Mas ele não está focando no termo pós-operatório redução de mama. Então já é algo que a gente pode trabalhar em cima desse termo, tá certo? Então já é outra coisa aí pra gente se atentar, beleza? Então, esse vídeo tá ficando um pouco longo, tá? Então eu vou parar por aqui. A gente já fez essa primeira análise, depois eu vou falar sobre a estruturação, né? Essa arquitetura do site que eu vou mexer aqui nesse meu site para tentar ficar o mais próximo de organizado como os nossos concorrentes. A gente vai tentar organizar aqui da melhor forma. É porque hoje o que eu fiz? Eu só joguei tudo dentro de plástica, tá? Implante capilar, redução de mama, mas obviamente a gente precisa estruturar isso aqui melhor. Então é exatamente isso que eu quero que você acompanhe junto comigo nessa série de vídeos sobre SEO não só para médicos, né? Não só para cirurgia plástica, para esse nicho de saúde, mas para qualquer nicho, mas vou utilizar esse exemplo aqui. Então se você é consultor, já fica atento a essas aulas, a esse treinamento, porque isso vai ajudar bastante aí, porque muita gente tem dúvida de o que é que deve fazer, de como é que estrutura o conteúdo, como é que analisa a concorrência. Então eu estou te mostrando aqui o passo a passo que eu faço, tá? Não tem nada de diferente que eu faço, não tem nenhum segredo, e você vai entender aqui como funciona todo esse processo, tá? Eu sei que pode parecer um pouquinho complicado no começo, mas depois que você segue esse passo a passo e coloca em prática, você vai ver que fica tudo muito natural. É como dirigir, né? No começo, dirigir parece ser uma coisa de outro mundo, né? Pegar um carro, passar a marcha, olhar nos retrovisores, um volante, acelerar, um monte de coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, parece ser muito complicado. Mas depois de uns 3 meses dirigindo, você já consegue dirigir com fluidez. E aqui é a mesma coisa. Pode parecer um pouco complicado, é um bocado de coisa que a gente tem que se atentar, mas se você fizer isso com mais todo dia, né? Se você fizer isso diariamente e virar uma rotina, ou não diariamente, né? Mas se você fizer isso com constância, sempre ficar fazendo, toda semana, por exemplo, para os seus clientes, isso aqui vai ficar natural, você vai conseguir fazer isso aqui, tirar de letra, fazer isso muito rápido, muito facilmente e não tem dificuldade nenhuma. É só basta você entender que o processo, a gente viu que o primeiro ponto é jogar a palavra principal lá no Google, que eu coloquei aqui cirurgia plástica em Fortaleza, ver os concorrentes, analisar a estrutura deles, ver o que é que eles estão fazendo, entra no site deles. Eu entrei só em 2 aqui, mas recomendo você entrar no máximo de sites que você encontrar aí, pelo menos os 10 primeiros da primeira página, né? Os 10 primeiros da SERP do Google. Então você vai lá, analisa a estrutura, analisa o conteúdo, tá? Tem um ponto importante também, que é o conteúdo, que é você, quando você for analisar o site desses concorrentes, você analisa o conteúdo. Então, nesse caso aqui tem um conteúdo pequeno, o outro você pode olhar se tem um conteúdo maior. Então, se você tem um conteúdo pequeno e você pode fazer um conteúdo maior, esse aqui já tem um conteúdo bem maior. Então, quando você vê que tem um conteúdo fraco, o seu conteúdo sendo melhor, você já sai em vantagem em relação ao seu concorrente. Esse é outro ponto também que é importante você ficar atento na hora de você fazer a análise da estrutura, da arquitetura do conteúdo desse site. Depois, joga nessa ferramenta aqui no SEMrush, ele vai analisar aí as palavras-chave dos seus concorrentes. Você vai ver exatamente quais são as palavras que ele está posicionado, as palavras que estão gerando visitas para ele, e começa a colocar na planilha essas palavras, porque você também vai focar nesses termos. Ao invés de ficar tentando descobrir qual é a melhor palavra-chave para o seu negócio, analisa aí pelo menos 5 sites, pega as
principais palavras desses 5 sites e joga no planilha e você vai focar nessas palavras, tá bom? Então, entendido isso, a gente vai no próximo vídeo abordar aí a estrutura aqui dentro do nosso conteúdo, vamos organizar esse nosso site aqui, você vai entender o que é que você precisa fazer, tá? Nesse segundo vídeo do treinamento, beleza? Então é isso, deixe seu comentário aqui, o que é que você achou, o que é que você faz aí para seus clientes, se tem alguma dúvida, se você também é desse nicho, é interessante também você comentar, falar aí sobre o seu mercado, as principais dificuldades do seu mercado, eu vou ficar muito feliz em te ouvir, tá bom? Então é isso, e até mais, um forte abraço.